Olá pessoal, uma ótima noite a todos. Vamos lá, vamos às últimas notícias aí do momento e sem dúvida o que vai repercutir a partir de agora, o que vai estar em todos os portais e o que vai estar nos jornais de amanhã é a sessão do STF para discutir a situação do ex-presidente Lula. Faz o que com Lula? Lula fica nas mãos de Sérgio Moro ou Lula vai ser tratado como um homem que tem foro privilegiado, ainda que não tenha foro, ainda que não tenha mandato, ainda que não seja ministro e ainda que tenha tentado dar um golpe na justiça? Pois bem, o STF decidiu. O seu Luiz Inácio Lula da Silva, o semipresidiário, vai ficar nas mãos do Supremo por enquanto. Minha gente, é isso. A maioria dos ministros optou por isso, acabou seguindo o relator, o seu Teori Zavascki, que é aquele homem que tem lá suas predileções por Dilma, a turma do Planalto, e que é muito ponderado quando as coisas envolvem o PT, quando as coisas envolvem Dilma Rousseff. Gente, o que se viu hoje foi uma sessão de malhação de Moro. Tentaram transformar Sérgio Moro, o juiz mais correto que eu já vi atuar, num Judas no meio do processo do judiciário. Tentaram dar uma lição de moral em Sérgio Moro, porque quem Sérgio Moro pensa que é, para passar por cima do STF e para divulgar os grampos em que pessoas com foro privilegiado estão ali no meio dessas gravações, dessas interceptações. Gente, é uma conversa de maluco. Parece que o mundo que eu vivo, o mundo que você vive não é o mesmo mundo que vivem alguns parlamentares, alguns ministros do STF. A pessoa grampeada não era Dilma, a pessoa grampeada era Lula. Dilma estava junto com Lula cometendo um crime, obstruindo a justiça. Qual é a dificuldade em se entender uma coisa dessa? Sérgio Moro agiu na perfeita legalidade, moralidade, seguindo o princípio constitucional da publicidade. Se não fosse Sérgio Moro, se não fosse a publicidade desses áudios, preste atenção, Lula hoje estaria ministro-chefe da Casa Civil, Lula hoje estaria dando continuidade ao golpe do PT para se manter no poder, não só esse mandato, mas por mais 4, 8, 12 anos. Lula estava chegando à presidência, sim, porque ele seria o presidente da República, disfarçado de ministro, estava chegando à presidência de novo através de um golpe, obstruindo a justiça, porque ele estava nas mãos de Sérgio Moro. Sérgio Moro mandou grampear Lula, um investigado. Quem apareceu de gaiato no navio foi a presidente Dilma, que entrou no processo do crime, que estava tentando obstruir a justiça junto com Lula. Os outros ministros entraram também no processo do crime, mas era o telefone de Lula que estava grampeado. E agora Lula é tratado como um homem que tem foro privilegiado porque o efeito colateral do grampo que foi feito no petista bateu lá na casa da mãe Joana, na casa da mãe Dilma. E foi isso que o STF decidiu. Lula disse, naqueles grampos, sabe, ministros? Aqueles grampos, esses que os senhores querem ficar aí com você. Lula disse que o STF está acovardado. A questão só é acovardado para que lado? E corajoso para que lado? Não é, Lula? Porque Lula fez uma crítica dizendo que o STF não estava defendendo ele como ele gostaria, mas nesse momento, ao arrastar esse processo para o STF, ao tirar das mãos de Sérgio Moro, ainda que seja por um curto prazo de tempo, o STF mela, pelo menos por enquanto, as investigações envolvendo o ex-presidente Lula. O que o STF fez é tudo o que Lula queria. Lula hoje vai comemorar, vai abrir uma garrafa daquelas de um vinho bem caro, não é, ex-presidente? E certamente quem vai pagar esse vinho somos eu e você que tá me vendo, porque certamente vai ter dinheiro do Petrolão aí para pagar esse vinho, ou daquelas palestras milionárias que o senhor deu para Odebrecht, sabe-se lá mais para quem, que ninguém nunca viu, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém filmou nem nada, mas que o dinheiro pago veio de acordo com as investigações de propinas, que inclusive foram tiradas da Petrobras, passaram pelas mãos das empreiteiras e rechearam os bolsos de políticos e corruptos, inclusive o bolso do ex-presidente Lula. Gente, hoje, de fato, foi um dia de se lamentar. O que acontece? Por que a falta de coragem de alguns ministros do Supremo? E mais, teve lá o AGU, o seu José Eduardo Cardoso, aquele que é o fiel escudeiro da presidente Dilma. Dilma grita lá e o Zé diz, sim, capitão, né? É mais ou menos assim. Ele estava lá defendendo
a presidente Dilma fez um discurso cheio de onda, né, dizendo que o Teori está corretíssimo e que ele se solidariza com o Supremo e com Lewandowski, com o Teori e com todos os ministros, que é um absurdo que a sociedade discorde de uma decisão do Supremo, que é um absurdo que os movimentos protestem em relação a uma decisão do Supremo, que ninguém tem o direito de discordar e de protestar em relação a uma decisão de um ministro do Supremo. Ah não, AGU, não. Isso é uma democracia. Eu tenho o direito de discordar de quem eu quiser e bem entender. E você que está me vendo também tem o direito de discordar de quem você quiser e quem você bem entender. Se um ministro começa a usar a caneta para proteger criminoso, eu não posso discordar? Não estou dizendo que isso está acontecendo, eu estou falando de uma coisa hipotética, perguntar não ofende. Se um ministro usar a caneta, um ministro da Corte Maior desse país, para proteger um criminoso, eu não tenho direito de discordar? Você não tem direito de discordar? Os movimentos de rua não têm direito de discordar? O pessoal da resistência popular não tem o direito de discordar? Temos o direito sim, isto é uma democracia. A lei está lá, a Constituição está lá e quem ferir a Constituição tem que sofrer com a retaliação da lei e com a rejeição popular. Ora, pois, é assim que as coisas funcionam em países desenvolvidos, meu caríssimo. Ou alguém acha aí que vamos supor que nos Estados Unidos o ministro da Corte Maior daquele país resolva passar a mão na cabeça de uma presidente que está até aqui envolvida em esquemas de corrupção, crimes de responsabilidade, segundo as investigações da Lava Jato, tá, gente? Os grampos que apareceram, não sou eu que estou dizendo também, são as delações premiadas. Não adianta a Dilma e a petezada fazer beicinho comigo, eu não tenho medo de beicinho. Mas não sei o que estou dizendo. Pergunta aí para os executivos da Andrade Gutierrez. Pergunta para o pessoal da Odebrecht. Né? Pergunta aí para o chefe do Clube do Bilhão. É só perguntar para eles. Todos dizem, Dilma se beneficiou do dinheiro para a campanha. Dilma sabia do esquema. Lula montou o esquema. Não sou eu que estou dizendo, é essa turma. Agora imagina se um ministro nos Estados Unidos, por exemplo, resolve acocar. Não, eu vou esperar aqui um pouquinho, vou procrastinar a abertura de um processo, de uma investigação. Vamos deixar passar. Vamos pegar aqui, deixar o juiz de primeira instância, aquele Sérgio Moro lá que está investigando todo mundo. Vamos deixar ele investigar os empreiteiros. Vamos deixar ele investigar os corruptores. Vamos deixar os corruptos bem protegidos debaixo da nossa asa. Você já imaginou o que ia acontecer com um juiz desse na corte maior do país americano? Já imaginou, gente? Ele seria escorraçado da corte. A população certamente faria manifestação em frente de qualquer lugar que ele estivesse. Agora no Brasil, me vem o AGU dizendo não podemos questionar uma decisão de ministro. Podemos, devemos e faremos. Podemos, devemos e faremos. E essa decisão hoje do Supremo, pelo menos por enquanto, é uma decisão que de fato joga aí um balde de água fria na expectativa que nós tínhamos do Supremo dizer, olha, acovardado Lula é o raio que o parta. Porque é isso que o Supremo tinha que fazer hoje. Acovardado é o raio que o parta. Sérgio Moro, de fato, cumpriu o princípio da publicidade, agiu de forma legal, divulgou o diálogo do grampeado. E o grampeado estava conversando com a presidente da República. Pois muito bem. Então, o que o Supremo tinha que fazer naquele momento? Vem cá, Sérgio Moro. Então a dona Dilma tá aí na história. Vamos abrir imediatamente uma investigação contra a presidente da República? Deixa o Sérgio Moro investigando Lula? Deixa o Sérgio Moro com os diálogos com Lula? E abre-se imediatamente uma investigação contra a presidente da República, contra os ministros citados, contra todos aqueles que têm foro privilegiado e que foram citados? Mas não é isso. Não foi isso que o Supremo fez. O Supremo simplesmente disse para tudo. Ou seja, atrase-se o processo, né? E Lula vai ficar feliz da vida com isso, para tudo até eu decidir. O que o Supremo vai fazer, gente? O Supremo vai decidir, imagino eu, porque senão a população vai ficar, de fato, vai ter manifestação daí contra o Supremo. O Supremo vai decidir desmembrar essa investigação. Vai decidir que a parte do triplex, a parte do sítio e tal, vai ficar com o Sérgio Moro e o resto, as negociatas aí, a tentativa de obstrução da justiça, né, a negociação com Dilma, toda a baixaria política que se tentou fazer para que Lula assumisse o ministério e para que ele continuasse o golpe do PT, tudo isso vai ficar na mão do Supremo. Mas em nenhum momento seria necessário paralisar a investigação
Em nenhum momento seria necessário tirar das mãos de Sérgio Moro a investigação envolvendo o ex-presidente Lula, porque talvez até o pedido de prisão preventiva já tivesse saído, caso o Teori Zavascki não tivesse se metido no meio dessa história e decepcionado mais uma vez a nação brasileira. Não me venham com juridiquês. Não me venham com juridiquês. Há um princípio constitucional da publicidade. O grampeado foi o Lula. Quem estava no lugar errado, na hora errada, fazendo coisa errada, era a Dilma, mas o grampeado era o Lula. Os senhores ministros, o senhor Teori Zavascki, relator da Lava Jato, deveria imediatamente ter aberto uma investigação envolvendo a presidente Dilma e não tirar o processo das mãos de Sérgio Moro. Está vendo uma inversão completa de valores, uma inversão completa, né, de como a história deveria caminhar. Sérgio Moro mudou a história desse Brasil. Não fosse, repito, a publicidade desses áudios, Lula estaria ministro nesse momento. Lula estaria continuando com a tentativa de golpe para manter o PT no poder. Não fosse a coragem de Sérgio Moro, que hoje é chamado de herói não só no Brasil, mas no mundo, a história seria outra. Moro mudou a história do Brasil. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, mas antes só um rápido comentário aqui sobre os manifestantes vermelhos que hoje estão espalhados aí pelo Brasil, né? Tem 12 cidades que tem manifestação da turma do Mortadela Day, o pessoal lá, né, dizendo, não vai ter golpe. Não vai ter golpe mesmo não, gente, vai ter cadeia mesmo, não vai ser golpe, né? Vai ter impeachment e cadeia, são coisas bem diferentes. Aí o pessoal tá lá, o pessoal do Pão com Mortadela, eu até falei pra você que alguns manifestantes receberam até R$300 e mais R$100 por manifestante extra que levasse. Alguns receberam uma bolsinha um pouquinho menor, mas alguns chegaram a receber R$300. Em Brasília, onde foi convocada a maior manifestação em frente ao Congresso, vamos lá, vamos fazer e vamos acontecer. O pessoal começou a chegar ontem, os ônibus e tal, aquela coisa toda. Eu vou contar o que aconteceu pra você. Sabe o que deu a manifestação em Brasília? Deu em nada. Olha que maravilha, gente. Sabe por quê? Porque o Eduardo Cunha, eu vou te falar, viu? Ele sabe jogar. A turma lá do administrativo da Câmara dispensou todos os servidores da Câmara dos Deputados hoje. Terceirizados, contratados, apadrinhados, assessorados, todo mundo foi dispensado para ir embora. Ou seja, a turma do Mortadela Day foi protestar para as paredes hoje, em frente ao Congresso Nacional. Ela coisa boa. Eu me divirto, gente, com essas pataquadas, porque é uma pataquada atrás da outra que o PT arruma, né? Olha, há mentes muito criminosas no meio do PT. Mas há mentes muito estúpidas no meio do PT, bobinhas, que uma outra movimentação desmonta a história toda, pois o povo do Mortadela Day foi protestar aí para as paredes do Congresso Nacional. Adorei, achei divertido demais, gostei, muito bacana, ótima ideia, viu, do pessoal do Congresso Nacional, ótima ideia mesmo, e uma informação que não é brincadeira, às vezes eu falo rindo, debochando, parece algumas coisas brincadeira, mas não é não. Hoje, o estoque de mortadela acabou em Brasília. De verdade, gente, de verdade, né? O deputado Sóstenes Cavalcante tentou fazer uma manifestação ali, tentou distribuir para alguns parlamentares o pão com mortadela no Mortadela Day, parlamentares do PT, claro que eles não pegaram, fizeram aquela ondinha, e ele teve dificuldade para achar mortadela porque tinha acabado em Brasília, ele teve que mandar buscar lá na cidade satélite, lá da Conchinchina, porque não tinha mais na região de Brasília, em nenhuma padaria, em nenhuma panificadora, em nenhum mercado, porque o Mortadela Day, chegou e consumiu todo aí o estoque em Brasília. Gente, eu vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia de todos, ótima noite a todos vocês. E a gente se vê a qualquer momento no meu Facebook. Você conversa comigo o tempo todo, no Twitter você conversa comigo o tempo todo. E não se esqueça, você que não assinou o canal, assina, é o canal que mais cresce aqui no Brasil a passos largos e eu agradeço demais a companhia de vocês. A gente se fala amanhã você já sabe. Tem giro com todas as notícias que importam do dia, eu trago tudo pra você mastigadinho, cedinho, entre 9h30 e 10 da manhã, nem tão cedinho, né, gente? Mas por aí você tem todas as informações, clicou do carro, de casa, do escritório, pronto, tá informado. E depois, meio-dia, 4 horas, 6 da tarde, quando tiver notícia eu tô aqui com você. Estou aí devendo para você um bate-papo ao vivo no Facebook que faremos amanhã. Eu e você.